Sejam bem-vindos a mais um podcast da Aprovação Ágil. Dessa vez eu estou aqui com o Rafael, especialista em TAF, o famoso teste de aptidão física, que é muito cobrado na área de concursos de polícia, alguns concursos específicos, e é um dos grandes medos da galera, né, Rafael? Tá me ouvindo, Rafael? Sim, Pô, sim. Sim, sim, sim. se a- Tudo bom? Boa tarde aí, gente. Tudo bem? Tudo certo. Cara, conta um pouquinho aqui do que você me contou, que a gente estava conversando aqui antes do podcast. Você ajudou a galera da PRF no curso de formação. Como que foi essa experiência aí? Então, Gustavo, até então eu trabalhava com outro nicho, né, de atividade física, até passar por um processo seletivo dentro da PRF, onde o contingente de instrutores não era suficiente para a demanda, né, de alunos que passaram no concurso da PRF. E até então participei desse processo seletivo e tive a oportunidade de ser um dos instrutores depois dentro do curso de formação. Então, para vocês entenderem, o TAF, ele não é somente dentro do próprio concurso público, né? Que é uma das etapas. Mas também quando você passa no TAF, na prova teórica e os outros requisitos do concurso, você vai para o curso de formação também, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, da PRF, e dentro do curso de formação, você vai ter outros TAFs também para ser realizados. Então, eu tive essa experiência dentro da PRF durante o período 2021, né? E foi uma experiência incrível, assim, ó, acabei me identificando bastante com esse nicho de público, né? Que é o teste de aptidão física. Lá foi implementado várias metodologias de treino, né? Porque todos os instrutores, eles, por capacitação, têm que ter o curso de educação física, tá? Tanto o PRF quanto o pessoal civil, que era o meu caso, né? E vivenciando isso no dia a dia, para mim foi uma experiência incrível, assim, a gente acaba aprendendo muito com os candidatos também, até porque chega candidato com vários currículos históricos de saúde. É candidato que às vezes tem alguma limitação física, é candidato que às vezes é sedentário, nunca pisou numa academia ou nunca fez um exercício, ele só fez para passar no TAF do concurso, até mesmo aquele candidato que é militar, até mesmo ele tem a formação da educação física e é um cara que já tem o conhecimento. Então você acaba lidando com vários níveis, né, de candidato, daquele mais iniciante até o mais avançado. E a gente acaba aprendendo também com esses candidatos, né? E a gente pôde passar também um pouco da nossa experiência como profissional para eles, onde acabou ajudando bastante esses profissionais. E a grande maioria foi aprovado, graças a Deus, e estão trabalhando aí nas rodovias pelo Brasil inteiro, né? Principalmente nas fronteiras do Acre, Rondônia, Mato Grosso. Sim, a galera foi mais para fronteira, né? Isso daqui é natural em concurso Fronteira. nacional, assim. Geralmente é fronteira mesmo, né? Às vezes acaba abrindo vaga mais para o sul, um pouco mais para a região centro-oeste, sudeste, mas daí, por questão interna, né, da própria instituição, eles acabam dando prioridade para quem já está mais tempo na função, né, da própria instituição, né? Que são os policiais Sim. que estão há mais tempo ali, 15, 20 anos. Sim. E deixa eu te perguntar, nesse teste de aptidão física lá dentro do curso de formação, o índice de reprovação foi alto? O índice de reprovação foi bem baixo, porque assim, Bem ó, baixo. de 1.600 candidatos, a gente teve 3 candidatos reprovados. É o mínimo, De então, né? 1.600. 1.600. Então é muito pouca coisa. E por que disso? Porque a gente implementou uma metodologia que é uma metodologia que envolve vários pilares. Não envolve só propriamente o exercício, né? O treino, além do exercício, a gente tem que dar importância também para a recuperação, né, do candidato, e também a parte da alimentação e a parte mental também, que conta bastante, tá? Ou seja, quanto mais você postergar, isso vai ativar uma certa ansiedade em você, um certo nervosismo, vai mexer com o teu emocional, vai querer treinar todos os dias, o que não é recomendável, não é legal, porque daí pode te atrapalhar e pode agravar a questão de lesão,
a questão de concentração até mesmo para as outras disciplinas que você tem que ter a demanda, né, de estudo, porque lá dentro da PRF eles tinham outras disciplinas também. Não era só educação física, eles tinham disciplina de Tudo do leis, concurso, né? Tudo do concurso. de abordagem, né, as pessoas também. Então, o concurseiro ele tem que ter um equilíbrio, não só do TAF, né, mas também um equilíbrio da questão da prova teórica e das outras demandas que um edital impõe para o candidato. Sim. E, cara, você falando assim até me dá uma lembrança aqui que eu fiz um TAF, né? Eu falei para você até por mensagem antes, a gente estava combinando aqui. E olha o que aconteceu comigo, né? Naquele momento, cara, eu tava num perrengue de desgramento, assim, não tinha como pagar a academia, e você deve reconhecer esse padrão, assim, com a galera que você atende. Sim. Então o cara tá numa correria, tá estudando que nem um cavalo, eu tava magro, eu acho que eu tinha uns 70 quilos, cara, só o cavaco mesmo, assim. E isso até facilita, né, porque se fosse mais pesado, às vezes fica mais complicado. Sim. Pô, tinha corrida, tinha natação, né, ainda bem que eu já sabia nadar, assim, mas fazia muito tempo que eu não fazia nada de natação, e era corrida e natação, na prática, essa prova da ABIN. E aí eu fiz tudo isso que você falou que é errado. Treinava todo dia, me machucava, com o joelho doendo, sabe? Porque você corre todo dia, você começa a sentir um pouco, né? Não estava acostumado. E ainda teve um caso, cara, que eu peguei na natação que eu estava fazendo, que eu consegui um esquema lá na natação, na época eu trabalhava na prefeitura, até pedi licença lá para entrar no negócio, eu peguei um fungo no pé. E o médico que eu fui não sabia tratar, ele tratou como se fosse outra coisa, e o bagulho não melhorava. Eu lembro que eu corri com o meu pé sangrando, porque eu corria, ele estourava e começava a sangrar. E isso tudo é falta de preparação e tudo de fazer na orelhada mesmo, sabe? De não ter uma ajuda profissional. Eu não tinha nenhum amigo formado em educação física que poderia me ajudar naquele momento. E como que você vê essa questão hoje, assim, né, da manada, sabe? Tipo, a galera que vai estudar para o concurso mesmo, a preparação deles, como é que é? É desse nível, tipo, tão errado assim, igual eu fiz? Ou hoje já está melhor? Então, como é que tá isso? Aproveitando esse teu relato, né, que acontece bastante por parte dos concurseiros, né, Gustavo? E eu não levo como crítica, tá? Eu não levo como crítica porque assim, ó, você tá tanto no desespero, naquela ansiedade de estar estudando e tá querendo tanto, né, entrar na instituição, querer aprovar de vez e garantir uma estabilidade, que você acaba fazendo coisas que no automático e achando que é certo, né? Até porque muitos concurseiros acabam treinando sem mesmo orientação profissional, como você mesmo mencionou, e achando que está certo. Uma coisa que a gente deve se atentar é que hoje, nesse mundo tecnológico, né, tem muita informação solta na internet. É Instagram, é Facebook, é o YouTube, e muita informação boa até, de bons profissionais. Só que a grande sacada é a gente conseguir pegar essas ideias legais e transferir para a prática, né? E por que isso acontece bastante de você treinar e errar, às vezes se machucar? Porque assim, ó, é como eu havia falado ali naquela história dentro da PRF, cada candidato, ele tem um histórico de saúde, né? As pessoas que me procuram para pedir ajuda, acompanhamento, eu pego desde aquele aluno sedentário, que nunca fez uma atividade física, mas ele quer muito ter o sonho de ser policial, até aquele candidato que ele já está no nível mais avançado, um cara que já está treinando há mais tempo, às vezes é um cara da área da educação física, ou um ex-militar, ou ele está no exército, na aeronáutica, que quer fazer essa transferência de carreira, né, para uma PRF, uma federal, uma civil, até mesmo delegado, e acaba se perdendo, não se atentando nesses detalhes, né, na ansiedade de querer, a gente acaba errando mesmo, e não vejo como crítica, né? E fora isso, você tem que dar conta do teu trabalho, né? Porque muito concurseiro tem que dar conta do trabalho, trabalha, né? Para pagar suas responsabilidades. Tem que dar conta da família, porque tem muito concurseiro que é pai, mãe, tem filho. Tem que dar conta para o conteúdo teórico, que na minha opinião é a parte mais difícil, porque é conteúdo para dedéu, passa muitas vezes na madrugada estudando, o que não está errado, cada um faz o que dá, né? E ainda tem que sobrar um tempo para o TAF. Né, e ainda tem que sobrar o tempo para o TAF, cara. Então é isso, é você ter um equilíbrio, né?
de várias coisas do concurso. Não só se dedicar à prova teórica e deixar o TAF de lado, e também não só focar no TAF e deixar a prova teórica de lado. É uma junção de todas essas etapas, né? É o que eu digo para o concurseiro. Cara, te imagina tu preparado na prova teórica, olha só, aí tu fez a prova teórica, aí você vai esperar sair o resultado, né? A lista lá dos aprovados. Imagina a tua sensação de tu pegar a lista dos aprovados, tu tá lá com uma nota boa pra caramba, bem classificado, e tu ter a sensação que tu já tá bem preparado pro TAF, cara, isso diminui demais a ansiedade, diminui demais o nervosismo, o desespero, que é o contrário que muita gente faz. Muita gente estuda pra caramba, que não tá errado, tá correto, só que deixa um pouquinho de lado o TAF, e daí deixa vir o resultado da prova teórica, até mesmo da redação, né, para começar a treinar para o TAF. E muitas vezes esse candidato é um candidato sedentário, às vezes é um candidato que está acima do peso, que interfere muito no resultado da aprovação depois do TAF, para você subir na barra fixa, até porque você está erguendo o peso do teu corpo, né, para você correr, você acima do peso, isso influencia você ter uma lesão, porque ali o teu joelho é o amortecedor do teu corpo, né? E a função do joelho é estabilizar o nosso corpo. Então imagina ele estar estabilizando, às vezes, um candidato que está acima do peso, né? A dificuldade é muito maior. Então tem toda essa questão. Atrás, né, cara? Às vezes é um aluno qual que é o período? Qual que é o período, assim, normalmente, entre a prova, né, o resultado de uma redação, às vezes que normalmente tem nesse concurso, até o TAF? 1 mês e meio, mais ou menos? 2 meses? Isso vai de edital para edital. Tem edital que às vezes é 1 mês e meio, 2 meses, e tem edital que às vezes se estende um pouquinho mais, dá 4, 5 meses, né? Mas isso vai assim, de cada... é complicado de correr atrás, né? É complicado porque eu pego às vezes candidato que é sedentário, está acima do peso, né? Tá com alguns problemas de limitação física, limitação articular. Teve um candidato ontem que entrou em contato comigo, que ele vai operar LCA, o ligamento cruzado do joelho. Ele é um cara que já está treinando, só que ele precisa fazer essa operação do joelho por recomendação médica e depois voltar a estudar, a treinar de novo. Porque nessa fase da cirurgia, ele vai passar por um processo de fisioterapia, recuperação, e esse processo de recuperação, né, da cirurgia até a recuperação, ele vai perder massa muscular, ele perde força, ele perde potência, que são as capacidades físicas, né, que um candidato tem que ter para ser aprovado no TAF, tá? O TAF, ele não quer saber se você é atleta, ele quer saber se você está apto para desenvolver a função, né, de um policial. E muitas vezes também, o que eu percebo é o candidato entrar em contato comigo, é um candidato que já está treinando há um bom tempo, está tendo essa dificuldade, e para mim entender o porquê dessa dificuldade, eu acabo sempre perguntando se ele tem esse treino, irmãos, essa ficha. Ele me envia esse treino, eu faço uma análise, uma anamnese desse treino, e identifico a dificuldade que ele está passando. Então tem duas coisas que eu identifico bastante do candidato. A primeira coisa é, ele fica fazendo geralmente a mesma coisa durante 2 meses, em média, os mesmos exercícios, os mesmos treinos. Não é um erro, porque ele acha que é certo, né? Mas é porque falta orientação. E, na verdade, o nosso corpo ele precisa sofrer estímulo. Sofrer num lado positivo, tá? A nossa fibra muscular, para ela ter um recrutamento maior de fibra rápida e fibra lenta, que a gente tem 2 tipos de fibra muscular, ela precisa ter essa variação de exercício, esse estímulo, para ela progredir e assim você ter uma progressão nos exercícios e chegar bem aprovado no TAF. E uma outra coisa que eu acabo diagnosticando, quando ele me envia esse treino que ele vem fazendo, o que causa a dificuldade do candidato, é que muito candidato fica só na musculação. Musculação, o cara que está matriculado na academia, né? Musculação. Beleza, a musculação ela vai te ajudar, vai te dar força, só que se a gente se atentar ao TAF, ele não te exige só força. Ele vai te exigir resistência também, e ele vai te exigir agilidade em outros testes também, tá?
Até porque a barra ela não exige só força. Se você aplicar uma boa técnica, você economiza energia, força, né? Usando as técnicas, né? Viáveis da barra fixa, assim te facilitando nesse processo de aprovação do TAF. Sim. E você percebe hoje uma consciência maior da galera? Porque o ponto que eu quero chegar, na verdade, acho que é um ponto até polêmico, né? Que polêmico e triste, assim, que nós vimos vários casos de pessoas que morreram no TAF, sabe? Mal súbito. Sim. E isso daqui, né, vem muito, eu acho, disso que a gente falou, da pessoa não se preparar, bater um desespero numa reta final, a pessoa vai sozinha, não passa no médico, não procura um profissional, e aí esse tipo de coisa vai acontecer, né? Pô, eu percebo Sim. isso num volume grande, né, recentemente. Aí eu fico olhando, pô, eu corri esse risco, porque, cara, eu Sim. não estava acostumado a fazer exercício naquele momento, para mim foi muito sacrificante. Graças a Deus eu comecei, saiu o edital, decidi fazer aquele concurso, eu vi que tinha um TAF, eu comecei a me preparar. Então, eu consegui chegar bem, e eu vi pessoas, pô, que fizeram junto comigo a corrida lá, lembro que foi na USP aqui, que não conseguiram fazer o teste, cara. Imagina a frustração, a pessoa às vezes foi muito melhor do que eu no concurso lá e não conseguiu fazer. E isso vai virando uma bola de neve, e hoje nós vemos pessoas morrendo por causa disso. Isso é muito sério, né, cara? E como que você vê esse cenário? Você pensa que isso é culpa da banca? Como que você vê em geral, você que está mergulhado nisso? Qual que é a sua visão? Então, eu tenho uma visão bem ampla, né, referente a esse assunto. Primeiro que eu gostaria de sugerir às bancas, às instituições que organizam os TAFs, de fazer o exame médico até mesmo antes da prova teórica. Porque ali você já começa a selecionar os candidatos, né? E você também não faz esse candidato, muitas vezes, perder tempo nesse processo de seleção do concurso. Porque tem muito candidato que vai lá, rala, passa na prova teórica, né? E geralmente, dependendo do edital, o exame é após a prova teórica. Vamos supor que acusou alguma coisa nesse exame. O cara tem um problema do coração, ou o cara tem algum outro problema articular. Imagina como vai pesar isso mentalmente para o candidato, né? Até ele resolver, ou se vai resolver, né? O cara pode ficar doente depois Então, do concurso, na verdade, também, né, cara? Pela frustração e tudo. Não, e assim, Gustavo, tem edital que pede o exame médico só depois do TAF. O meu foi assim. Imagina, daí às vezes é o cara que treina, sem acompanhamento, né? Achando que tá certo, né? E tá certo na visão do cara, até porque até então não tem acompanhamento. E vamos supor que no dia do TAF o cara teve uma hiperventilação, né? Ou seja, faltou ar, o cara tem algum problema pulmonar, cardiopulmonar, né? Ou ele produz pouca troca de oxigênio, fisiologicamente falando. Ou às vezes é um cara que tem algum problema cardiovascular, às vezes é um histórico familiar, o cara não sabe, não se atenta. Às vezes é um cara que é diabético, porque a diabetes hoje é uma doença que acarreta outras doenças também, né? A diabetes, ela te traz problema cardíaco, ela te traz hipertensão, ela te traz uma série de coisas e o cara não sabe muitas vezes. E aí é onde acontecem as coisas. Às vezes você vai fazer o TAF numa temperatura lá de 40 graus, né, do Mato Grosso ou de Rondônia, enfim, e você está submetido a esses riscos. E você não sabe, até então você acha que está bem, e não está. Né? Então, vamos dizer que é uma roleta russa, né? Graças a Deus, você se saiu bem, né, Gustavo? Mas não é todo candidato que passa a ter essa forma positiva, né? Tem muito candidato que vai a óbito e às vezes não sabe, né, o porquê, a causa, né? Porque não foi diagnosticado lá atrás. Então, é algo que eu peço assim, para as autoridades, para as instituições, ver com carinho, assim, fazer essa recomendação dos exames, né, médico um pouquinho antes, até mesmo da prova teórica. Sim, eu acho que isso seria bem legal mesmo, porque, cara, não adianta nada você exigir tanto de um candidato para chegar na hora do vamos ver e falar, cara, você não tem condições. Realmente isso faz Sim. bastante sentido, deixaria o processo muito mais humano, né, cara? É uma coisa que é até legal, assim, durante o acompanhamento que eu faço com os candidatos, cara, uma das avaliações que eu faço são avaliações de esteira, né?
eu faço uma avaliação, um teste que a gente chama que é o teste de VO2 max, né, que é o teste do máximo de oxigênio que tu consegue produzir, o teu organismo consegue produzir, e me mostrando as variáveis desse teste, eu consigo já saber o candidato que ele é suficiente, né, para produzir um percentual de oxigênio, né, no corpo, ou seja, se ele está mais apto ou não, e baseado se ele está mais apto ou não, eu consigo direcionar um treino adequado para esse candidato. Porque não adianta, às vezes, eu não fazer um teste e chegar lá pro cara e, porra, tacar um treino porrada para ele, sendo que, às vezes, é um cara que, fisiologicamente, ele tem essa dificuldade de produção de oxigênio no corpo. Ou até mesmo ele tem um outro problema cardiovascular e é um cara que está a risco a ir a óbito. Daí é uma responsabilidade também do profissional, né? Da educação física. E o momento, né, em que acontece isso, normalmente, né, desse problema o mais grave possível, que é a pessoa morrer no meio do TAF. É na corrida, normalmente, né? Sim. Que ali então, que tá no uma máximo, coisa que eu vejo bastante... vascular da pessoa. Uma coisa que eu vejo bastante, que eu já vi bastante comentário, até em alguns perfis de TAF, os candidatos comentando, até mesmo profissional, é o pessoal criticando os horários, geralmente do TAF, né? Bota o pessoal a correr meio-dia, bota o pessoal a correr uma hora da tarde. Eu vejo muito por um outro lado, assim, Gustavo. Eu não critico os horários, até porque, assim, ó, como o TAF, ele vai te testar o quanto você está apto a trabalhar na polícia, no dia a dia de um policial, você não sabe quando você vai precisar utilizar essa capacidade física que você utilizou no TAF, né? Na função policial. Às vezes você pode estar correndo atrás de alguém no horário do meio-dia, 1 hora da tarde, e aí, como é que fica? Então, acho que o TAF, ele tem essa função também, testar o candidato, o quanto ele está apto, não só fisicamente, mas também fisiologicamente, se ele está apto a suportar essa questão do calor, a questão do frio, né? Tem essa questão também. Eu acho que tudo é válido, acho que é bem pensado até. Sim, eu vi algumas pessoas falando, né, que tem que acabar com o TAF. Não tem, cara, porque faz parte da função, a pessoa vai usar o físico dela também, né, na proteção, inclusive, não só dela, mas de outras pessoas, é inviável. Eu acho que a solução mesmo é deixar todo mundo seguro, né, que é verificar realmente ali que as pessoas têm a capacidade, porque é para inglês ver, né, vamos falar real. Eu lembro do meu, assim, ó, você chega, vai fazer o TAF, você tem que apresentar um atestado médico. Cara, você chega no médico de verdade, você fala assim, pô, vou fazer um TAF, cara, beleza. Ele assina e vai embora. Os exames mesmo, né, aqueles exames mais robustos tal, são feitos depois, né? Acho que em todos os TAFs praticamente tem sido assim, né? Sim. Então, tem até uma história até um pouco cômica, assim, né? Eu tenho uma aluna minha que ela é escrivã da Civil. E ela tá estudando pra caramba e tá treinando pra fazer pra delegada, né? Ela quer ser delegada da Civil agora, subir de cargo, né? E ela me falou esses dias que tentaram entrar na casa dela, no apartamento dela. E daí o pessoal tentou entrar, ela viu até o movimento. E até então ela viu, depois a pessoa se assustou, né? Diante disso e saiu correndo, assim, fugiu. E ela assim, Rafa... Cara, assim, ó, eu me testei nesse dia e eu vi que eu não tô apto ainda. Tipo, quando ela foi ver, o cara tava longe, assim, ó. Eu achei até engraçado, né? Daí eu brinquei com ela, ó, Pablini, pra te ver, viu? Como o TAF, ele tem essa importância, tem essa importância de você estar treinando. Não precisa treinar todo dia. Você tendo organização, você pode treinar de 3 a 4 vezes na semana, se você tiver uma boa organização, né? Um método aplicado, enfim, né? Mas ela se viu em apuros, assim, nessa questão do assalto ali, que tentaram arrombar a casa dela e tal. Foi até engraçado, né? Para você ver como você vai usar na vida real, né? Não leva na brincadeira, não, porque o Sim. negócio é sério. Inclusive a manutenção disso, né, depois. É que nem aquele ditado, né? Cavalo encilhado, quando ele passa, tu tem que estar preparado, né? A gente não sabe quando ele vai passar esse cavalo, né?
Mas quando ele passar, tu tem que estar preparado? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui 1 hora, né? Após essa conversa que está tendo entre eu e você. Então tudo pode acontecer. E basta a gente estar preparado, basta a gente saber usar ou não, né? O que a gente tem treinado, não só na questão do TAF, mas na prova teórica também. Sim, é tudo junto. A gente até falou um pouquinho sobre isso também, né, cara? Porque se preparar para o TAF demonstra confiança em você mesmo, no seu planejamento como um todo, assim como fazer redação também, né? Muitos se preocupam com a prova objetiva, Sim. porque é a maior dor. Sim. Nossa, não, preciso tirar não sei quantos por cento. Ah, não, na redação depois eu me viro. Não se vira, cara. Se você não pratica, você não vai passar. E imagina a frustração de fazer 80, 90%. Eu lembro que na prova da BIM aconteceu isso. O cara que passou em primeiro de um dos cargos lá, acho que era até o meu cargo, ele foi reprovado na redação. Imagina a frustração, né? Você ser o melhor do Olha concurso e ser só. reprovado no TAF. Então tem que ter essa noção desde o primeiro dia. Se programou, veja todas as etapas e fique bom em todas as etapas, porque não faz sentido não pensar nisso, né, cara? É o tal equilíbrio que eu falo, né? A pessoa às vezes deixa o TAF um pouquinho de lado, focando só na prova teórica, o que não está errado, né? Você estudar para teórica, ela tem a sua importância, mas eu acredito que a gente deve levar em consideração o TAF como se fosse uma disciplina também, dessa prova teórica. Você lá atrás, na época da escola, vamos imaginar lá, vamos voltar lá atrás, vamos pegar o carrinho lá De Volta para o Futuro e imaginar. Lá atrás, na escola, a gente tinha as disciplinas de química, matemática, física, português, né? E tinha educação física. E você tinha que obter o índice mínimo para você ser aprovado no final do ano, que geralmente é 7 a nota, né? Na escola. E o TAF não é diferente, só que o TAF difere um pouco da escola. O TAF, dependendo do que está descrito no edital, se você apenas fizer os índices mínimos, não é o suficiente para você ser aprovado. Porque tem edital que às vezes ele pede para você fazer o mínimo de pontuação 201 pontos. Vamos supor que tem 4 testes, né? E vamos supor que você faça o mínimo. O mínimo se eu não me engano, vai com nota 5, 6. Né? Vamos supor que é nota 50, tá? 50. Uhum. Aí você tira a nota mínima de 50 nos 4 testes, que é a corrida, barra fixa, abdominal. Vamos supor que o outro é a flexão de braço. Tira 50 cada um, dá 200. E o que o edital pediu? 201. Aí você está reprovado se você fizer só o índice mínimo nos 4. Diferente da escola lá atrás. Você poderia tirar a nota mínima, que é o 7. Então, sim, tem que se atentar a essas questões que o edital pede, sabe? Fora o risco, né? Eu sempre peço para o aluno dar o melhor. Pode falar. Não, pode falar. É que às vezes, né, o edital também ele é classificatório, né? Ele não só elimina se você tirar. Então, às vezes, faz a diferença de você escolher um lugar legal, de você passar na frente de todo mundo, porque você foi além no exercício físico, né? É importante isso para o concurso, cara. Exatamente. Isso eu brincava até com o pessoal lá dentro da PRF, Gustavo, que eu falava assim, cara, tu tem que dar o melhor de si. Não treina para tirar o mínimo, cara, do TAF. Porque assim, ó, tu prefere... Nada contra, tá? Mas assim, tu prefere trabalhar em Brasília, em São Paulo, ou prefere trabalhar lá no Acre, na fronteira? Então tem essas questões. E não é a questão de trabalhar no Acre ou em São Paulo, não é questão de gostar ou não gostar da cidade. Tem a questão familiar. Às vezes você é um pai de... Às vezes você é um pai de família, você tem um filho pequeno, acabou de ser pai. Tinha candidato lá que tinha acabado de ser mãe e entrou no curso de formação. E aí? Você prefere ficar na locação do seu estado de origem ou próximo a esse estado de origem? Ou prefere ir lá para um estado mais distante e ter essa questão de distância da família? Claro que você vai levar o seu filho, mas assim, é muito mais fácil ter mais pessoas ao seu redor para amparar e te ajudar nessa questão familiar de cuidar do seu filho enquanto você vai fazer as suas funções, né, na instituição, ou prefere estar morando mais longe e estar passando esse perrengue?
Então tem toda essa questão de logística, né? Emocional também. De escolha, porque uma né, coisa cara? que a gente de escolha. Até então, se a gente se atentar e se aprofundar nesse assunto, cara, a gente tem até uma pesquisa que foi feita lá dentro da PRF, o índice nos últimos anos de policial de suicídio aumentou, cara. Aumentou. E isso se leva em consideração a questão da distância. Tem muito Também. policial pai de família que às vezes mora distante da família. E isso às vezes é um cara que emocionalmente não está preparado, né? Acaba entrando numa depressão, não só pela questão da distância, mas a questão também da periculosidade também do policial, né? Ele tem essa questão do perigo, né? Da função também. Então, tudo isso acarreta no mental de um policial. Tá? E foi feito um levantamento e tem aumentado, sim, né? Infelizmente. E a gente até tem trabalhado bastante a parte mental dos candidatos. Não só na época dentro da PRF, né? Mas a questão dos acompanhamentos que o pessoal faz comigo também. Tem a parte mental. Tem, às vezes, muito aluno que entra em contato comigo só para desabafar, para conversar. Às vezes nem é para falar sobre treino. Sim, e isso, né, é claro que é um levantamento da PRF, mas, cara, é do mundo em geral também, né? Isso acontece muito com a galera de concurso de tribunal, Sim, sabe? Pessoal que faz concurso muito longe, e às vezes, dependendo, pô, TJ, você não consegue trocar de estado. Em concurso federal, você tem essa possibilidade, né? Uma estrutura parecida com a PRF, e muita gente tá ficando doente, né, cara? Muita gente, ainda mais com essa vida que a gente tem hoje, né? De correria, é isso que você falou aqui no começo, né? É filho, é esposa, é marido, é viagem, é trabalho, é faculdade, é pós, é curso de formação, é barra, e é doideira, né? E tem que cuidar da saúde mental. Se a saúde mental não estiver alinhada, né, cara? Tudo vai pro saco, né? Inclusive o corpo é junto. Né? importante, é um dos pilares, né? É um dos pilares do treinamento físico para o TAF. Não só a questão do exercício em si, o exercício ele é muito importante, né? É ele que vai te aprovar, na maioria das vezes, né, no TAF. Mas também a saúde mental, né? Se você não está bem preparado mentalmente, isso acaba te afetando, você acaba levando essa questão mental para o TAF também. Tem aluno que às Sim. vezes vomita antes do TAF, cara, porque tá nervoso, tá ansioso, cara. Olha só, é uma loucura. Tem cara que chora pra caramba antes de começar os testes do TAF, porque o cara tá ansioso, o cara entra em desespero, né? Passa aquele filme, né, durante todo o processo, toda a preparação que ele fez para chegar até aqui. Então tem toda essa questão da saúde, né, que é super importante. O apoio familiar é super, super importante também, das pessoas que estão ao teu redor, né, os teus amigos. Isso te eleva um nível de se sentir seguro, se sentir autoconfiante também. É bem importante, assim, a questão da saúde mental. Sim. E deixa eu te perguntar, assim, ó, quais são os exercícios mais comuns hoje para todos os staffs, assim? Normalmente é o padrão que a galera tem que fazer, que eles vão cobrar num edital. Então, dependendo da instituição, às vezes difere de um exercício para outros, mas geralmente os que são mais cobrados, se a gente pegar um punhado de editais aí pelo Brasil e fazer uma média, né, os que são mais cobrados é a corrida, né, que geralmente é 2.400 metros para homens e 2.100, mulheres, em 12 minutos. Geralmente tem os testes de tiro também, que é um tiro de curta distância, de 50 metros, 100 metros, que daí ele ele vai pedir do candidato uma outra capacidade física, ou seja, se ele tem capacidade de potência para atingir esse resultado, porque é uma distância curta. Barra fixa também é muito cobrado, e também o abdominal remador, acaba caindo bastante. Aí o abdominal às vezes difere, a maioria é o abdominal remador, tá? Fora a PRF ali, que não é o remador, é o curl up, que é um abdominal supra, que a gente diz. E daí, às vezes, tem a Polícia Federal, que exige natação, né? O bombeiro exige natação, mas a minoria dos editais exige natação, né? Vai diferir um pouquinho, assim, da instituição. Mas são os principais, a corrida, forma geral, tiro ou a corrida mais longa, de 12 minutos, a barra fixa e o abdominal remador. São os mais recomendados, assim, mais pedidos
na descrição dos editais, né? E Sim. o que a galera tem mais dificuldade é a corrida e a barra fixa, né? Muita gente chega para mim, às vezes, não está com fôlego suficiente para terminar uma corrida, às vezes é o candidato que ele consegue até mesmo fazer o índice que o edital pede, mas ele não consegue fazer no tempo, né? Ele consegue bater os 2.400, mas fora desse tempo de 12 minutos, e daí ele tem que melhorar a velocidade, e tem exercício específico para isso, né? E teste. E também tem a questão da barra fixa, que tem muito candidato que tem dificuldade achando que a barra é só força, o que não é. Se fosse somente força, as mulheres, infelizmente, teriam grande dificuldade, o que não é verdade, né? Tem muita mulher que consegue fazer e ficar muito mais tempo na barra de forma suspensa do que homem, né? Sim. Basta você ter uma boa técnica e ter uma boa resistência também. Não é só força. E para isso tem que ter exercícios específicos, bem direcionados, né? Ter uma boa metodologia para você seguir um passo a passo, assim como também o pessoal estuda para a prova teórica, né? Você tem que ter um método para estudar, tem que ter um passo a passo, não estudar assim de forma aleatória, né? Claro que vai ter Sim. aquele candidato que se destoa um pouquinho mais, né? Mas a grande maioria tem que seguir um passo a passo, tem que ter um método. Sim. E qual Eu que é o acho super exercício que você vê importante. a galera mais se lascando, assim, que fala assim, cara, é o mais difícil sempre é esse exercício, é a barra? Na minha opinião, cara, é a corrida. Mais do que a barra? Na Eu minha sempre opinião, a pensei que era a corrida. barra. Fica quase parelho ali, a barra disputando com a corrida, mas é a corrida, tá? Porque tem essa questão de ajustar, né? Muitas vezes o candidato ele faz o índice da distância que o TAF pede, mas não no tempo suficiente, porque daí falta um pouco mais de velocidade para esse candidato, né? E a barra, sim, tem muito candidato que às vezes ele está fazendo o mínimo, mas às vezes pelo edital ser classificatório, ele tem que aumentar esse mínimo. Vamos supor que o edital está pedindo 6 para ser aprovado na barra. E muitas vezes ele tem que fazer 8, 9, porque ele tem que estar bem mais classificado, que é aquela questão que a gente conversou antes ali, né? Que é a questão da Uhum. classificação, você tem uma boa lotação, então tem essa questão também, né? E uma coisa que eu vejo bastante, a questão da barra fixa, é o pessoal que fica só na musculação, achando que barra fixa é só fazer força, e não é. Muitas vezes, cara, o candidato não precisa nem necessariamente estar na academia matriculado, porque tem muito candidato que está apertado, né? Pô, tu tem que já pagar as contas do dia a dia, às vezes o cara tem família, né? Tem várias responsabilidades. Pô, e ainda tem que ter o investimento da academia, às vezes o cara não tem condição. E às vezes o cara se aperta mesmo, vai lá no cartão, né? Só que se a gente se atentar, cara, se tiver uma boa organização, um bom passo a passo para seguir uma boa orientação profissional, você não precisa necessariamente de uma academia. E foi o que aconteceu contigo, né, Gustavo? Sim. Treinou Cara, sem eu vou te precisar de contar. academia, né? Eu vou te contar até o que eu fiz. Porque provavelmente é um Tinha caminho barra da lá em galera que casa tá e desesperada. foi convidado para entrar na natação. Eu fui só procurando esses esquemas, não tinha como pagar naquele momento, sabe? Sim, Eu lembro que eu tinha uma barra já, aquelas barras de rosca, sabe, que você põe na porta, tal, assim. sim, sim, sim. Então, só que desse concurso não tinha, então não foi minha preocupação, isso daí eu comprei. Quando eu pensei em começar concurso, eu não sabia se eu ia fazer policial, tudo mais, eu já tinha esse medo, que eu era frangão. Aí eu comecei a treinar e é o que você falou, cara. Eu não conseguia fazer nada na academia, porque eu nem treinava na academia, mas barra eu conseguia fazer porque você começa Sim, a se desenvolver naquele movimento, né? Mas eu vou te contar o sim. esquema, a gambiarra que eu fiz aqui na corrida. Porque naquela época era tudo mato, né? Não tinha assim Instagram, não tinha Aham, perfil de alguém de TAF, sabe? Não tinha. Hoje em dia tá mais aham. fácil, né? Tem mais informação. E não tinha nem conteúdo de graça, assim. O que eu fiz? Eu lembro que tinha o fórum do Correio Web e o fórum do PCI Concursos, que era a galera de concurso trocando ideia e tal. E alguém estava com a mesma dificuldade que a minha e falou lá que conseguiu um treino que era assim: não aguenta correr? Então faz 1 minuto de corrida, 1 minuto de intervalo, 1 minuto de corrida, 1 minuto de intervalo. Aí depois você vai aumentando, dois Legal. minutos de corrida, E 2 minutos de intervalo. exatamente. Eu, aí eu peguei isso daqui, li, tipo, era assim, ó, 4 linhas. Falei, é isso que eu vou fazer. Eu vinha para a praça, que é aqui Aham. do lado do estúdio que a gente tem hoje.
Depois da faculdade, estava morto, tinha saído de casa às 7 horas da manhã, ia às 11 horas da noite correr aqui, com o risco de ser assaltado. E eu lá tinha a marcação de 400 metros, eu usava isso como padrão para controlar meu treino. E aí que eu fui melhorando, fui me desenvolvendo. Só que quando você é mais novo, né? Nessa época, pô, eu tinha 22 anos, então, pô, é mais fácil você se adaptar, né? Hoje em dia seria bem difícil. Sim. Eu fiz tudo errado, né? Conta real para mim, como que eu poderia ter feito melhor? Cara, então, é uma coisa que eu indico bastante, assim, para o candidato que está iniciando, até mesmo aquele sedentário, na corrida, por exemplo, né, que é a questão que tu levantou aí como exemplo, é você alternar essa questão de caminhar e correr, caminhar e correr, caminhar e correr. Aí você fazer 1 minuto cada, né? Ah, Sim, o corpo adaptou? Assim. O corpo adaptou? Aí você tem que se desafiar. Vamos supor que você está treinando por conta. Tá? Uma coisa que é bem importante, você se desafiar. Já estou fazendo bem 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo, tá? Agora eu vou me desafiar, vou fazer 2 minutos correndo e 1 minuto caminhando. Ou seja, você já elevou a sua intensidade do treino. Ficou mais difícil, né? Claro que no início vai ser mais difícil, você não está habituado, né? O teu corpo ele vai sentir. Todo novo estímulo o teu corpo vai sentir, porque é algo estranho, né? Externo que ele recebe o teu corpo. E por isso que muitas vezes dói. A gente tem essa questão da dor muscular, porque é uma defesa do teu corpo. É um mecanismo dele. Opa, tô recebendo uma coisa nova. O Rafael não treinava assim, era sempre 1 minuto caminhando, 1 minuto correndo. Como assim agora ele tá correndo 2 minutos? Aí ele começa a se defender. E essa forma de se defender, a resposta dele é através de dor. Daí começa a doer, né? Começa a doer perna, começa a doer cabeça, Nossa, começa a ficava doer. Dolorido, cara. É assim mesmo. Cara, e o candidato e suas estratégias, né? Cara, tem uma história lá dentro da PRF, cara, achei baita engraçado, assim. O dia de treinamento de barra, né? E daí chegou um candidato lá, eu já tinha até um pouco mais de intimidade com ele, amizade, assim, que a gente acaba se apegando também os alunos com o tempo, né? E daí aquela coisa, boa tarde, tal, como é que vai? Na hora que eu fui apertar a mão do cara, pô, cara, a mão do cara grudando, sabe, Gustavo? Grudando, assim, coisa estranha. O que tu tem nessa... O que você fez fez? Aí, candidato? O que tu fez? Cara, o cara tinha passado Coca-Cola na mão, Gustavo. Coca-Cola. Porque a Coca-Cola você deixa ela ressecar, você tem mais aderência na barra. Olha só a ideia do cara. Achei sensacional até. Engraçado, sim, mas ao mesmo tempo sensacional. Né? Até porque o edital não fala. O edital não fala, né? E tem, sim, candidato que faz isso no TAF. Tem candidato que usa pó, aquele pó... LeBron James, né? Que o pessoal usa no CrossFit ali, né? Sei. O pessoal usa na ginástica, no CrossFit, que também... Mas daí depende do edital. Tem edital que já descreve, ó, proibido isso, aquilo. Mas esse da Coca-Cola eu nunca tinha visto, cara. Sensacional. Essa é boa. Pô, eu lembro, olha o perrengue. Lembra que eu falei que eu fiquei com um fungo no pé? E que, cara, eu lembro que uma semana antes o cara identificou, o médico que eu fui, ele falou, é um fungo, eu vou ter que abrir. Nossa, foi terrível. Assim, o negócio estava gigante, eu tenho a cicatriz disso até hoje. Você vê o tamanho que ele ficou. Porque eu tinha que correr, eu tinha que treinar, eu fui forçando, sabe? Aí ele começou a abrir. Aí quando eu fui correr... E daí passa várias coisas na tua cabeça, né? Não, total. Eu treinei pensando no machucado, cara. Porque o que eu fazia? Eu dava tiro pesado, porque eu sabia que ia começar a doer, e aí eu segurava e conseguia andar com mais calma. Eu fiz encontrei um cara lá, fiquei trocando ideia com ele antes do TAF, e ele foi comigo na corrida, né? Aí eu tava na frente dele, que eu saí disparado, acho que ele ficou bem assustado, ele viu que eu parei, ele passou do meu lado e falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá, acho que eu vou conseguir fazer. Eu consegui fazer com intervalo ainda no meio do caminho. Mas a gente vai se adaptando com o que tem e com falha, né, cara? Porque eu não poderia ter feito daquele jeito, eu acho. É a vontade de querer, né? A vontade de querer, o candidato, ele pula etapa, o que vier na mente ele faz. Sim. E assim, né, cara, algo incrível, assim. Uma coisa que eu vejo, né, que eu acho que aí é um grande medo da galera, né? Não só a dor, assim, do treino, do exercício, o medo de... É que na corrida é algo mais claro, assim, né? Pô, você tem que chegar naquela distância no tempo X. Agora, a barra, sim, eu acho que põe muito mais medo, até principalmente, talvez, em homens, né? Por causa do movimento em si.
Porque tem vários vídeos, né, de pessoas que você percebe que o cara tem um físico legal, às vezes o cara é forte, sabe, ele treina na academia, aí ele faz um movimento, se desgasta e o cara não conta. Aí ele faz o segundo movimento, vai até lá em cima e o cara não conta. Sei lá, ele tá flexionando o joelho, ele tá fazendo um movimento errado tecnicamente. Aí você percebe no olhar do cara o desespero e ele começa a se cansar e ele não vai conseguir fazer o mínimo às vezes, né? Vira mental, né? Você vê isso acontecer muito na prática, assim? Sim, vira mental, Gustavo, vira mental. Porque é por isso que eu falo, né? A barra fixa, a gente não tem que se atentar somente à força, a questão de força, tem a questão de técnica, né? Então, se você aplicar boas técnicas, que é você utilizar bem as escápulas, que é a omoplata que a gente diz, né? O pessoal falava antigamente aqueles 2 ossos aqui das costas, né? Que a gente tem, bem grande aqui na parte superior, sabendo utilizar ela, né? Na técnica, sabendo utilizar a técnica de cotovelo, da parte do bíceps, do braço também, a gente consegue melhorar o desempenho na barra fixa. Então, não é só questão de força. É como você falou, tem muito candidato que você vê visualmente, tem um porte físico legal, e você até então vai olhar para ele e vai falar, pô, esse cara aí vai tirar de letra, né? E chega lá no dia da barra, o cara acaba não conseguindo, e tem até aquele que consegue, e só que ele se destoa um pouco no que está descrito no edital, porque tem edital que às vezes eles são bem exigentes, né? Você não pode dobrar o joelho, que é flexionar, né? Eu falo dobrar pro pessoal entender, né? O público que não é da educação física, né? Falou dobrar e esticar a perna para entender. Mas na área da educação física tem um termo técnico, né? Que é flexionar e estender. Então, às vezes, você não pode fazer isso. Porque, às vezes, não sei se você já viu, né? Mas tem candidato que vai acabando a força, o cara começa a pedalar. E começa a usar as pernas impulso, né? E levantar o joelho, assim, ó, para pegar impulso. E muitas vezes isso o edital ele não permite. Porque, por edital, isso é como se o candidato tivesse obtendo vantagem aos demais concorrentes do mesmo edital. Ah, por que o concorrente dele não fez isso e esse cara fez? Me entende? É uma questão de justiça até, né? Tem aquele candidato que, às vezes, para elevar o queixo acima da barra, né, que é um dos objetivos, ele acaba estendendo o pescoço, né? Ele dá aquela pescoçada, né? Então, isso também. O fiscal, a banca, né, propriamente dita, ela acaba entendendo como obtenção de vantagem aos demais candidatos. Porque se você for atentar, vamos supor que a barra é aqui meu dedo, né? Você levou o pescoço, você passou. Tá. Mas se você olhar para frente, ó, não passou a barra. Ela tá batendo aqui no queixo ainda. Então você está obtendo vantagem aos demais candidatos, né? É o que eles acabam interpretando, né? Onde reprova muita gente, porque daí na hora o fiscal não vai contando aquela repetição e aquilo ali vai virando mental, né, para o candidato. Por que ele não está contando? E começa a vir aquelas palavras negativas, né? Aquelas coisas negativas na nossa mente. E a gente acaba ficando nervoso, acaba ficando irritado. E isso tudo influencia, às vezes, no resultado. Então, não só na barra, bem importante né? também. Em tudo, em tudo. Então, uma coisa que eu sempre peço é o candidato ter em mente do que está descrito no edital, o que pode, o que não pode, e também o profissional que vai acompanhar ele. Né? Se for um profissional que está fazendo acompanhamento do candidato, se atentar a isso também. Ler sempre a descrição do edital do aluno dele, né? Tá? Sim, e é o que a gente fala até em todas as etapas, né, cara? Não leu o edital, tá fora. Provavelmente você tá fazendo coisa errada. Né? É inevitável. Alguma coisa errada você vai estar fazendo, cara. Não tem como. E deixa eu te perguntar. Tem aquele ditado, né? Leu, escreveu, não leu, pau comeu, né? E vai estourar ainda a bomba na mão do cara que numa hora muito importante, né, cara? Não pode deixar isso acontecer. Desde o primeiro dia tem que ler o edital, tem que saber plenamente o que está fazendo, ou pelo menos ir atrás de alguém que entendeu o edital e que vai te passar informação confiável. Hoje em dia tá fácil, né? Na minha época não tinha isso, tinha que procurar mesmo o edital. Sim. Era mais responsabilidade toda em cima do candidato, né? Que era você, né? Sim. E deixa eu te perguntar, os erros mais comuns, se você tivesse que dar 2 erros aqui,
que o pessoal faz pensando no TAF e que acaba levando o cara para uma frustração? Os erros mais comuns, vou te dar um exemplo de um teste. Treinar barra todo dia. Eu não recomendo, né? Até porque é um dos pilares do treinamento físico, né? A gente aprende lá da época da graduação, é a parte de recuperação. Você tem que dar em média para o teu músculo recuperar até 48 horas. Ou seja, você treinou hoje, barra fixa, a gente está na quinta-feira, você dá 48 horas depois desse treino, tá? Porque isso vai acabar sobrecarregando a tua musculatura. É por isso que é importante você ter um planejamento de treino, ó. Não precisa treinar todo dia a mesma coisa. Dá pra gente fracionar esse treino. Por exemplo, hoje você pode fazer o treino de barra, tá? Vamos supor que até o treino de flexão de braço estiver no edital. Faz hoje o treino de braço, que daí vai exigir barra, flexão, né? Daí amanhã você dá um descanso para essa parte superior do corpo, que é o braço, né? As costas que você acabou sobrecarregando na barra, ombros. E daí amanhã você treina a perna. Então é bem legal a gente fazer essa alternância. Aí amanhã você vai treinar a parte de perna, né? Você dá o descanso para o braço. Depois, sucessivamente, você vai dar o descanso para a perna, vai treinar braço. Dá para fazer de várias maneiras esse fracionamento de treino. Então, é um dos erros que eu vejo do candidato, é treinar todo dia. Eu conheço candidato, cara, que assim, ó, já treinou barra todo dia e chegou no dia do TAF, ele estava preparado para ser aprovado, tá? Tava tudo certinho. Chegou na hora, lesionou. Lesionou, o cara fraturou a clavícula aqui, esse osso da frente, porque foi excesso de treino. E foi excesso de treino. Mesmo, né? Ele sofreu uma fratura por estresse, por excesso de treino. Tudo que é excesso, às vezes, não é legal. Não só treino, né? Mas outras coisas da nossa área da vida também. Tem que ter um equilíbrio, né? E outra coisa que eu percebo bastante, assim, um erro do candidato, é não variar os exercícios durante o treino. Tem que ter essa variação de exercício, né? Até porque cada candidato, ele carrega um histórico. Então, como a gente trabalha, eu procuro trabalhar com avaliações, né, semanais dos alunos, e muitas vezes o exercício que para ti vai ser legal, vai se encaixar na tua rotina de treino, pode não se encaixar na rotina de treino no treino do outro concorrente. Porque às vezes a tua dificuldade é diferente da dificuldade do concorrente. Me entende? Às vezes a tua dificuldade é força, a do teu concorrente é técnica. O teu concorrente tem força, mas não tem técnica. Então, cada concorrente, ele tem um histórico, né? Então, é a gente saber direcionar esse exercício de acordo com o histórico de cada aluno, tá? E dentro desse histórico de cada aluno, variar esses exercícios, tá? Porque a fibra muscular do nosso músculo, que é o que forma, que compõe o nosso músculo do corpo, ela precisa ter essa variação. É uma variação seletiva, eu digo, né? Ou seja, variar de forma seletiva. Variar os exercícios e selecionar aquele exercício correto de acordo com o perfil, que é o histórico de cada candidato, né? Entendi. E uma coisa que eu quero perguntar para você: homens e mulheres, né? A maioria, eu acredito que vem atrás da sua ajuda, né, para direcionamento, acaba sendo homem. Ou hoje está ao contrário, porque eu percebo isso, né, com algumas pessoas que eu conheço que trabalham mais com concursos policiais e tudo mais, o público deles é mais masculino. Como que é isso? Você percebe que a preparação é igual, as mulheres estão se preparando mais, os homens estão se preparando mais? Como que você vê isso? O que eu posso te falar, Gustavo, é o seguinte, na teoria, né, foi o que você falou, como é concurso policial, né, segurança pública, é claro que, teoricamente, a maioria dos inscritos vão prevalecer os homens, tá? Só que para acompanhamento, o pessoal que entra em contato comigo para ter uma orientação, para pedir ajuda,
a maioria das vezes são as mulheres. De aluno, tá? 90% das minhas alunas são mulheres, tá? E isso eu consigo entender sobre várias questões. Primeiro é que tem essa parte histórica do homem, né? O homem, por ser mais viril, né? Aquela questão histórica lá dos primórdios, né? A questão de ser viril, de ser o homem, né? O gênero, o alfa, ter mais força, né? O homem, ele acaba se achando autossuficiente. E se achando autossuficiente, muitas vezes ele acaba pecando, ele acaba tendo esse erro, né? De não pedir ajuda. Isso em outras áreas da vida também. A gente vê muito na área médica também. Sim. A gente vê a maior prevalência das pessoas que vão procurar um médico especialista na questão de saúde são mulheres. Né? Hoje em dia, se a gente fizer um levantamento, quem vive mais? O homem ou a mulher? A mulher. Porque ela está sempre se cuidando mais. Mulher. Tá sempre a mulher ela tem esse histórico, ela já foi educada, né? Desde da pré-adolescência ali, ela já passa por aquele histórico de estar fazendo o check-up na ginecologista. Então a mulher ela tem essa educação da saúde desde novinha, né? De estar sempre todo ano indo no ginecologista. E ela acaba sendo mais a questão, como é que eu vou dizer? Ela é mais precavida, né? Mais precavida. Ela ao longo do tempo, né, ela acaba se cuidando mais, tá? E a maioria dos alunos que fazem acompanhamento comigo, vêm me pedir ajuda, são mulheres, porque elas têm esse cuidado, né? Não é uma questão... Provavelmente, sem querer interromper... Não é uma crítica, né? Sim, mas Pode provavelmente os homens têm muito mais reprovação do que as mulheres, então, eu tô concluindo. Sim, com certeza. A questão da reprovação é muito maior, o percentual na parte dos homens, porque a grande maioria treina por si só, né, sem acompanhamento, o que não é errado. Vai ter aquele cara que consegue assimilar algumas informações, como eu mesmo falei, tem muito conteúdo bom jogado aí pela internet, basta você saber aproveitar, mas nem sempre é assim, nem sempre funciona, né, até porque tem a questão de dificuldade. Cada pessoa tem a sua dificuldade. Tem gente sedentária, tem gente que é mais nível avançado. Então, a grande maioria é a parte dos homens mesmo, pela questão de se sujeitar a ser autossuficiente. Eu acho que eu dou conta, né? Eu sou foda. A gente é meio assim, né? Às vezes até eu me peco um pouco por isso, né? A gente foi educado para ser assim, né, cara? Sim, de saber se virar, de prover, né? De tá sempre querendo dar o passo adiante, e é isso aí. Sim, e eu percebo que a mulherada mesmo, né, na área de tribunais, cara, é um absurdo, assim, né, a gente gravou até alguns vídeos sobre isso, que a mulherada tá dominando total, né, por vários fatores, assim, né, até... elas são mais estimuladas, às vezes, a procurar um cargo público, porque sofrem mais em empresas privadas, né? No mundo do trabalho, a gente sabe que é bem assim. E eu acho que é muito disso, né? Desse aspecto psicológico, do homem querer meio que fazer tudo sozinho, não procurar ajuda, e às vezes acaba se ferrando, né, cara? E o preço é muito alto, né? Quando você pensa num TAF, sabe? Em um concurso. A pessoa chegou... tá próximo ali de realizar o grande sonho de ser estável, de ganhar bem, de exercer aquela função que às vezes sempre sonhou, e vai falhar porque não procurou a ajuda de alguém especializado que poderia dar um grande atalho para a pessoa, sabe? Mostrar o caminho correto. Sim. Isso daí, para mim, é um grande tiro no pé, né, cara? Até porque a questão do concurso público, tem muito candidato que muitas vezes ele faz investimento, né? Num cursinho preparatório, uma mentoria, né? Até mesmo um acompanhamento para TAF, e daí chegar lá no TAF e reprovar, cara, é doído, né? É doído. Você saber que vai ter que passar mais um ano estudando, né? Então tem toda essa questão, né, Gustavo? É bem complicado, assim. É o que eu digo pro candidato. Cara, o TAF, para quem já treina e às vezes tem dificuldade, não é algo difícil de ser aprovado. Às vezes é um pequeno ajuste, cara. É um pequeno ajuste.
Às vezes o cara tem até força suficiente para passar naquele teste que o TAF está exigindo. Mas às vezes um ajuste de postura, um ajuste de técnica, de fazer execução daquele teste, que é a barra, que é a corrida, um ajuste mínimo, cara, mínimo. A corrida, às vezes eu vou pegar um vídeo do aluno, o cara tá correndo e tá pisando sempre com calcanhar ali no chão. Calcanhar, aquela pisada pesada, forte, e o cara se queixando com dor no joelho. Quando eu vou ver um vídeo do aluno, cara, é só ajustar o pé. Pisa mais com o meio do pé para frente, cara. Vai amortecer um pouco mais a tua corrida. Vai sentir menos dor no joelho. Vai sentir menos desconforto na canela. Tem muito candidato que se apresenta com dor na canela. Eu tinha muita. Porque às vezes é questão de pisar errado. Dor na canela. Pisar errado, às vezes o cara tá treinando todo dia corrida, às vezes é um calçado inadequado, então tem toda essa questão. E faz a função do nosso próprio pé, cara. O calçado, ele limita a gente. É só você observar hoje, até no próprio Instagram aí, você entra no Instagram de vários profissionais, tem muito profissional que às vezes recomenda o candidato e aluno, independente de nicho até, treinar descalço. Não sei se você já reparou. Fazer certos exercícios descalço. Por quê? Porque você está trabalhando o músculo da sola do pé. Muitas vezes o desconforto na canela, que é a chamada canelite, é porque a gente não trabalha o músculo da sola do pé. Então os estudos indicam hoje o candidato treinar descalço, principalmente se ele for fazer exercícios de perna, que é agachamento, que é os aparelhos leg press, né? Você acaba ativando a área sensorial, né? Que é a área da pele, ali, a área muscular do pé. Uhum. E até para você ter controle isso do corpo, você né, cara? vai que o tênis evitar. Esconde às vezes isso. Né? Esconde. Você não consegue saber, sabe? Você tem que deixar tipo, o peso para fora. Dependendo do tênis, você não sente isso na hora. Descalço, você sente na hora, né? Sim, até mesmo postura, cara. Às vezes eu pego vídeo de candidato correndo, o cara tá correndo reto, assim, né? Cara, ele tá na postura top, pô, o cara tá bonito, presença. Só que não é a postura adequada pro cara baixar o tempo na corrida. Me entende? O cara parece o Richard Gere lá, né? Eu vendo a foto do cara, né? Instagram. Só que, né, pro Instagram. Só que daí o resultado pro TAF não é legal, cara. Daí eu recomendo o quê? Cara, pega essa tua postura que tá legal, tá top, né, do Instagram, joga o teu tronco um pouquinho pra frente, inclina um pouquinho, porque daí a resistência do ar é menor. A resistência é menor. Quando você corre de maneira reta a postura, a resistência é maior. A resistência do ar tá contra você aqui, tá te jogando para trás. Isso faz você perder tempo, muitas vezes, na corrida. Principalmente se naquele dia do TAF tiver um vento, se tiver chuva contra. Então, tudo isso daí faz diferença. Tô pensando aqui, talvez eu tenha tido uma vantagem que eu não pensei na época, que eu sou aerodinâmico. O nariz permite que eu vou cortando vento. Talvez tenha sido isso, então, que facilitou a minha primeira corrida. Tô achando que foi isso, viu? Pode ser. Deixa eu te perguntar. Em relação a isso, teve algum aluno que ele chegou para você, né, às vezes sedentário, não está acostumado a treinar e acima do peso, tudo aquele quadro que acontece, com um prazo apertado e você pensou assim, putz, não aceitou o cara, ou você falou assim, cara, vai ser muito difícil, você não vai conseguir, como que você lida com essa situação? Pensando naquele caso extremo mesmo, que vai ter prova daqui a 15 dias, o cara vem atrás de você. Sim. Então, 15 dias... Não tem como, né, Gustavo? Não tem como. Mas acontece, não até acontece, porque, assim, ó, Acontece. Semana passada entrou em contato comigo uma menina. Eu tava já na cama, quase dormindo, e era quase meia-noite, e a menina desesperada. Eu acho que o TAF dela, se eu não me engano, Amapá, cara. TAF lá do Amapá. E ela não tá conseguindo fazer a barra fixa, que lá no Amapá, o TAF deles tem que subir uma repetição. Não é suspenso. Que geralmente é o recomendado, né?
Então exige um pouco mais de força até dessa menina. E daí tá, e eu conversando com ela e resumindo a conversa, eu assim, tá, e a data do teu TAF é quando? Ela assim, dia 5 de abril, Rafa. Ah, eu assim, não. Não. Primeiro assim, ó, tu prefere levar, tu merece levar uma surra, eu falei pra ela, tu merece uma surra mesmo, assim, ó, porque tu entrar em contato comigo faltando menos de um mês, ela começou a rir até. Tem que Mas é claro, eu apanhar falei o de uma gato forma. morto até o gato latir. Entendeu? Quando o gato latir, a gente Aqui, para de bater. aqui no litoral a gente diz que é uma surra de peixe morto. Pegar o peixe pelo rabo e pá no candidato. Mas eu tô brincando, né? Eu falei de uma forma leve até para quebrar um gelo. Sim. Mas é verdade, cara, é verdade. É complicado, assim. E acontece bastante, como tu falou. Só que eu sempre eu deixo bem claro, assim, pro candidato, né? Ó, não é o recomendável, tá? A gente pode até tentar, né? É um trabalho meu como treinador e um trabalho seu como aluna. Tem que fazer o passo a passo, mas é um risco que você está correndo. Porque o que eu sempre recomendo é 12 semanas, em média. 12 semanas em média, 3 meses, né? É porque muitas vezes eu não conheço esse candidato que está entrando em contato comigo. Eu não sei qual é a condição desse candidato. Muitas vezes é um candidato que fala que está treinando e não está. Às vezes o cara fala que está treinando e quando eu vou ver o cara treina 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Não é o Caminha na suficiente. esteira. Caminha na esteira, não é o suficiente, me entende? E às vezes no mundo dele é o certo. Por que no mundo dele é o certo? Porque ele não teve orientação até então, né? Só que assim que ele entra em contato comigo e eu falo com ele, eu esclareço, né? A orientação, aí ele se atenta e cai na real, né? Muitas vezes o cara não prossegue, né? Não prossegue, eu acabo não pegando ele nesse acompanhamento porque ele mesmo já entende, né, que é difícil e muitas vezes prossegue, mas eu deixo bem claro, ó, eu vou fazer de tudo, mas o risco é mais de não passar do que passar. Eu deixo bem claro, assim. Eu acho Sim. que descartar esse aluno eu acho meio complicado. Eu simplesmente recusar, né? Mas eu acho que, na minha visão, a melhor forma é deixar esclarecido para ele. Né? Sim. Ó, cara, E ajudar o cara a aprender com o erro, né? Porque você fala, pô, sim. teremos outros É, concursos, às vezes até até porque melhores do que assim, ó. esse. Até porque assim, Gustavo, como tem vários concursos saindo, vamos supor que esse cara entrou em contato comigo, tá acima do peso, não corre, né? Vai começar agora, faltando 15, 20 dias, eu deixo bem claro, tá, beleza, a gente vai fazer o acompanhamento, mas assim, o risco é alto, a chance de reprovação é muito maior, tá? Só que você tem a opção de outros editais também. Tá? Como é risco alto esse agora que está mais próximo, mas também você pode aproveitar que a gente começou acompanhamento, né? E tentar os próximos editais, porque tem no Brasil inteiro. Eu falo para Sim. eles, né? Não se priva a fazer só o edital aí da tua região. Ah, tu mora em São Paulo, só vai fazer o da PM de São Paulo. Não se priva, cara, não se priva isso. Você pode fazer o da PM de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte. O que mais tem é saindo concurso agora no Brasil, né? São oportunidades que aparecem. E depois é você saber conciliar isso. Sim, eu acho que é isso, né, cara? De entender às vezes que cometeu um erro, né? Todo mundo comete erro, cometi um monte de erro, pô, falei um monte aqui, estou me caguetando aqui, ó, dos erros. Sim. E aprender com isso, né, cara? No próximo, se eu tivesse que fazer um outro TAF, jamais faria do jeito que eu fiz, porque, pô, eu sofri pra caramba, entendeu? E deixa eu te Sim. perguntar, isso, né, esses treinamentos para o TAF, todo esse tipo de informação assim, é algo relativamente recente, né, cara? Pessoas Sim. especialistas que aparecem em rede social. E como que você vê hoje, assim, esse mercado em geral? Você vê que tem uma galera altamente qualificada, como tenho certeza que tem, né? Mas está entrando muito Sim. aventureiro. Como que a pessoa também, sabe, o concurseiro, como que ele pode se proteger, às vezes, de alguém que vai entrar aqui e não sabe o que está acontecendo?
Por exemplo, um exemplo tosco, mas que mostra como isso acontece. Aula de beach tênis, cara, aqui em São Paulo, né, tá uma febre de beach tênis. Aí todo mundo que é da educação física tá dando aula de beach tênis, aí eu vou ver uns assim e falo, cara, o cara não sabe nem segurar a raquete direito, sabe? Então, às vezes vai ser um nicho que começa a atrair um monte de gente, mas gente que não se prepara. Como que um concurseiro consegue identificar, assim, uma pessoa que é realmente especialista naquele ponto, que vai fazer a diferença na hora do treino dele, sabe? O que você indicaria para essa pessoa? Então, fazendo um contextualizando, antigamente, como não tinha muito profissional nessa área do TAF, né, Gustavo? O pessoal muitas vezes pedia essa ajuda, até mesmo dentro das academias, né? Quem tinha essa responsabilidade de treinar o pessoal e deixar bem preparado para os TAFs eram os instrutores de academia. Só que como a demanda de academia começou a aumentar, até mesmo por questão de pandemia, e durante a pandemia a própria educação física foi reconhecida pela OMS como uma área da saúde, e as pessoas começaram a ver de uma outra forma essa parte do exercício como questão de saúde pública, né? Por questão de obesidade, enfim. Esses profissionais dentro da própria academia não conseguiram mais suprir a demanda, né? Não só para o pessoal que quer se preparar para o TAF, mas também para outros nichos de mercado, pessoal que quer emagrecer, enfim, ganhar massa muscular. Um instrutor desse, às vezes, ele não consegue dar conta. Não é uma crítica, né? Até porque muitas vezes a academia, o foco dela é mais no volume, né, de alunos, na entrada dessa questão de número de alunos. Você está dando atenção aqui para uma pessoa e tem outras pessoas fazendo coisas totalmente erradas ali, né? E diante disso foi surgindo o nicho de mercado do TAF, né? De profissionais que se capacitaram, muitos profissionais se identificaram, né? Para começar a trabalhar nesse nicho. Outros profissionais começaram a trabalhar nesse nicho porque viram uma oportunidade de mercado financeira, que daí entra nessa questão do beach tênis que tu falou em São Paulo, né? Que está na moda o beach tênis, porque tem essa questão financeira também, né? Porque o beach tênis ele é um, vamos falar a verdade, ele é um esporte mais elitizado, assim como o tênis, como a natação. Como a natação, se você pegar o público que frequenta o beach tênis, é um público com uma aquisição financeira um pouquinho melhor, né? Então, provavelmente esses profissionais viram como um nicho de mercado para rentabilizar, né, sua profissão, só que muitas vezes não está capacitado para dar uma aula para um aluno de beach tênis. E isso às vezes acontece na área do TAF também, né? Foi como eu te falei, eu trabalhava com outro nicho e pela questão da experiência que eu tive dentro da PRF, eu me encontrei. Eu me apaixonei pela área do TAF, assim, do concurso público. Até porque eu me identifiquei, né? Porque eu já tinha servido o exército lá no passado, tinha aquela questão da barra fixa, que eu tinha dificuldade, me superei, né? Saí do exército fazendo mais barra fixa depois. E conta aqui, ó, você não contou pra galera por que você foi fazer a barra fixa no exército? Cara, eu tinha que pagar 50 flexões todo dia, bicho. Todo dia 50 flexões. O Rafael aqui não consegue fazer 3 barras, cara. 3 barras. Tinha que pagar todo dia flexão. Chegou uma hora que eu não aguento mais. Não aguento mais. Fui obrigado a... Eu não tinha dinheiro na época. Um amigo meu emprestou a barra fixa, cara. Aquelas móveis de botar na porta do quarto. Ele me emprestou. Toda enferrujada, cara. Toda enferrujada. Tinha que comprar até aqueles óleos de mercado para desenferrujar lá. Até esqueci o nome. Porque na época era de ferro. Hoje tem um material mais Caol, plástico, não é assim. Hã? Caol, cara. Caol. Eu fiz a mesma coisa. Tinha que passar esse treco aí na barra, cara, toda enferrujada, capaz de pegar tétano até, olha só. Sim. E só que a minha missão era aumentar o número de barra fixa para não pagar flexão, né? Todo dia. E daí, com o tempo, eu fui treinando, fui me capacitando. E até então saí do exército lá, depois de um ano, né? Que é o período básico que eles falam, fazendo mais barra fixa, né? Fazia 10, 12, 15 barra fixa depois. E é isso, né, meu?
Aí, por causa dessa história, você se identificou com a galera na PRF também, né? Com certeza. Isso, até acabei saindo um pouquinho do assunto. Foi a parte de identificação mesmo. Até porque eu sempre tive um perfil, assim, um pouco mais dessa área militar, de cumprir missão. Eu funciono muito assim, né, Gustavo? De uma pessoa passar determinado objetivo para mim e eu ter que cumprir. Isso acontece bastante na carreira militar, na carreira policial, né? Até porque se você for pegar a maioria dos candidatos, por que você quer ser policial? Se for entrevistar um cara desse, ele tem um perfil mesmo de querer ser policial. Porque não lá é dinheiro, na infância, né, ele teve alguém... Não é. Porque lá na infância, às vezes, ele teve alguém que espelhou ele. Um pai, um tio, um vizinho, né? Que se tornou uma referência para ele. Ou às vezes o cara tem esse perfil de ser um cara mais metódico, porque tem essa coisa, né, do militar ele ter método, né, seguir um passo a passo, essa questão de cumprir a missão, né, do desafio. Você pode ver, todo candidato, ele adora desafio, cara. Até para você que trabalha mais com o pessoal assim do tribunal e questão da prova teórica, se você lançar desafio, parece que o pessoal corre mais atrás, cara. Por mais que o candidato esteja no sufoco ali, várias coisas para resolver no dia a dia, cara, ele sempre tem um gás a mais. Se tu falar a palavra desafio, parece que ele se sente intimidado ou cutucado, e ele vai dar esse algo a mais, por mais cansado que ele esteja. Vou fazer essa desgrama, sim. E a área policial é muito isso, cara. Eu acho que é muito mais... E é a mesma coisa no TAF, cara. Né? É muito mais a mesma coisa no TAF, do que qualquer outra coisa. Eu sempre gosto de desafiar os alunos, cara. Toda semana eu passo uma missão. Toda semana. Tá fazendo 2.400? Vai fazer 2.600 a tua missão. Entende? Sim. Tá fazendo o mínimo? Faz mais, cara. Faz mais, porque depois tu vai entrar no curso e lá no curso é classificatório, TAF. Aí você não vai treinar para o mínimo, você vai treinar para o máximo. Porque quanto melhor classificado, melhor locado você vai estar. E para ter folga na prova, né, cara? Porque é igual o que eu falo para a galera na prova mesmo, assim, na objetiva. A minha prova aqui, o TJ de São Paulo, 5 horas. Eu falei, põe 4 horas e meia, você tem que ter uma folga. Senão a chance de ter um pico de ansiedade lá e te atrapalhar é grande, né, cara? Tem que ter uma folga. E no TAF eu acho que não é diferente. Eu fazia isso também. Eu lembro que o meu lá, não lembro. Eu não sei se você... 2.400. Eu fazia 2,5 pelo menos, entendeu? Não sei se você faz isso com o pessoal, mas provavelmente sim, né? Não sei. Mas eu faço também, na área do TAF. Às vezes tem aquele aluno ansioso e tá inseguro, ele quer treinar um dia antes do TAF, ou até mesmo no mesmo dia. O TAF é à tarde, ele quer treinar, fazer exercício de manhã assim, cara, relaxa. Tudo que tu do TAF não dá. treinou, tudo que tu treinou, cara, tu treinou, não é em um dia que tu vai resolver a tua aprovação, me entende? Não sei se acontece isso muito na parte da prova teórica, né? O pessoal quer estudar resumo ali antes da prova e tal. Eu me lembro que era assim, na época do vestibular, né? Eu era vestibular. Assim. Eu era assim, mas é que o TAF é diferente, porque o TAF tem essa questão de você se desgastar em um nível. Se você fizer um dia antes lá, o seu corpo não se recupera, sabe? No estudo, eu sempre falo para a galera, um dia antes da prova, o que eu fazia? O que eu fazia todos os dias, eu estudava 4 horas, sabe? Isso não me desgastava, não cansava. Se eu não estudasse, eu ficava estressado. Só que o TAF, por exemplo, não, cara, 3 dias antes eu parei de fazer, sabe? Eu falei, eu preciso voltar a energia, tá inteiro, porque tem que gastar energia lá, né? É diferente, eu acho. Sim, e tu falou uma coisa bem interessante, tá? Não sei se tu percebeu, bem interessante. Olha só como é contraditório, né, do candidato. O TAF é uma questão física, então se você treinar um dia antes, você não vai ter tempo hábil de recuperar. Então, se a gente for pegar e analisar, por que você treina todo dia? Se você, um dia anterior do TAF, tem que recuperar, né, a musculatura para fazer um bom teste.
Então por que tu treina todo dia, cara? Por que tu faz barra todo dia, corre todo dia, se você tem que ter essa mesma recuperação? Você tem que recuperar um dia antes do TAF? Então recupera durante o treino também. Correu hoje, recupera amanhã a corrida. Amanhã faz barra. Entende? Sim, sim. Tem que ter um planejamento, né, Só que cara? o Mas candidato, ele acaba atropelando por questão emocional, né? Como tu falou, é, o prazo é curto. e por falta de conhecimento, né, cara? Porque Sim, depois de ouvir um profissional falando, cara, você não pode fazer isso porque você está se prejudicando. Se você não descansa, você não, a musculatura não volta, não é assim, né? Você aperta um botão e volta. sim, Você precisa de tempo. sim. Então, se você trocar ideia com o cara fala, não, beleza. E é até mais confortável, o cara consegue entender que ele precisa conciliar o TAF com o estudo. E acontece, tá? Às vezes, mesmo orientando, tem aquele candidato que faz todo dia. Teimoso. Todo É. dia. Cara, teve candidato, cara, que assim, ó, não vem ao caso expor nomes, mas assim, ó, a candidata entrou em contato comigo, contratou a mentoria e tal, né, pra TAF. Aí estruturei, planejei o treino para ela tal. E assim que eu deixei disponibilizado o conteúdo, ela olhou, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, porque ela já vinha treinando, só que ela vinha fazendo treino de academia, de musculação, né? Uhum. E até então eu tinha pegado esse treino dela para avaliar o porquê da dificuldade dela, né? Que ela não conseguia fazer barra, enfim. Só que o Uhum. treino dela era todo voltado para definição de corpo, ganhar massa muscular, aquela coisa, né? Mulher quer ganhar coxa, bumbum, tal. O treino dela era todo voltado para isso. E assim que eu mandei o material para ela, que ela viu que era coisa bem específica para TAF, ela se negou. Olha só que engraçado. Ela se negou, não vou fazer, e não sei o quê, e o meu treino da academia. Daí eu cheguei, não, peraí, tu quer passar no TAF? Teu sonho é ser policial? O teu foco hoje é ganhar coxa, ganhar bumbum? Ficar mais Não é pesada, uma né? crítica. Não é uma crítica, mas assim, ó, vamos focar no TAF agora. Depois a gente muda o objetivo. Cara, e ela martelou, bateu de frente. Não. E o treino da academia. Tá, então assim, ó, vou te devolver o que você investiu. Cada um segue a sua vida, porque assim, ó, eu não trabalho dessa forma. Porque depois o que acontece muito é jogar responsabilidade pro profissional, entende? Sim. Eu lembro, cara. Lembrei da cena. Eu treino, né, na academia perto de casa. O cara é amigo meu personal e é amigo. Eu Aham, faço personal com ele. E eu não tava ainda na aham. academia, mas tinha uma moça que tava lá que treinava a academia. Ele montava o treino para ela e ela foi cobrar ele na cara larga, assim. Falou, nossa, porque, cara, eu tô engordando, não sei o quê, não defino, não sei o quê. Ele pegou e falou para ela assim: você, não sou eu que tomo 3 litros de coca por dia, não, e come uma feijoada e fica cozida no dia e vem aqui treinar depois. Sabe, não faz sentido. Tem que Tem assumir a isso também. responsabilidade, é a É, autorresponsabilidade, né, cara? tem coisas que fogem do nosso controle, né, Gustavo? A gente cuida dessa parte do exercício, mas muitas vezes a gente não tem esse controle do que o candidato ele faz durante o final de semana ou durante toda a semana, né? Então tem essa questão também. A gente sempre orienta, né? Ó, vai por esse lado, que vai te ajudar. Fazer barra fixa mais leve te ajuda mais do que tá acima do peso. Se às vezes Sim. para o candidato magrinho já é difícil o cara fazer uma barra fixa, imagina o cara que está acima do peso. A questão de Sim. lógica, né? Então Ó, é eu falo complicado, cara. disso de pessoas que correm atrás, sabe, em cima da hora, porque eu me lembro de um caso claro, assim, com um grande amigo meu, que agora, inclusive, ele é policial, ele passou depois. Mas Aham. ele passou na Polícia Civil de São Paulo aqui, e aí, faltando 2 semanas para o TAF, ele me ligou. Eu que não sei nada, ele falou, Gu, você fez o TAF, né? Você passou, ele sabia que eu estava correndo, aí depois eu continuei, né? Correndo, treinando e tal. Aí depois de um tempo eu consegui passar no concurso quando eu entrei no TRT. A primeira coisa que eu fiz foi fazer academia e faço até hoje. Naquela época antes não tinha como pagar. Uhum. Aí ele me pediu ajuda, ele falou: pô, vou fazer o TAF, me ajuda aí, vamos correr, não sei o quê. E ele é do meu tamanho, mais narigudo que eu, então a aerodinâmica facilitava, beleza? Só que, cara, ele tava gordaço, assim, eu tava com 70 e poucos, ele tava com 100 e poucos quilos. E aí eu ajudando ele na Caramba. barra, sempre tentando segurar no pé, sei lá, tipo, nas costas, assim, para dar aquele Ah, impulso. sim. E eu falei para ele, Kurt, isso daqui não é questão de treino, de... Kurt, ele veio aqui, ele sabe quem é, né?
não é questão de treinar, cara, é de comer, você precisa emagrecer. Como é que você vai? Tipo, você tá com 40, Sim. 50 quilos a mais que eu, é muito mais difícil para você fazer uma barra, cara. Então é essa consciência também, né, cara? Não é só treino, é uma série de coisas, é o seu corpo. Ele precisava escutar isso de um amigo, né? Uma verdade, né? Depois ele passou. Ele não passou nesse daí ele nem foi fazer. Muita gente não vai fazer, né, cara? A prova, ele nem foi fazer, porque ele não estava Mas aí que conseguindo tá, correr. cara, tem essa questão também, tá? Como tu é um cara que é amigo teu, é um convívio, um ciclo de amizade, né? Tem essa questão de proximidade e né? Tu tem essa liberdade de falar para ele, cara, eu acho que teu problema não é treinar, né, pro TAF, é questão alimentar, né? Tem que reduzir um pouco do consumo, enfim, coisa que às vezes um profissional falando isso para ele vai achar ruim, Sim, vai bater de sim. frente, porque às vezes não tem intimidade, não tem essa aproximação, me entende? Então tem essa questão também, cara, é bem complicado, assim, né? Sim. E você acha que hoje, né? Hoje tá mais acessível fazer academia, né? Pô, na minha época não tinha essas Sim, Smart Fit da vida, que às vezes é ruim porque tem muita gente, mas dependendo você consegue chegar lá sim, e treinar, às vezes com 50 conto por mês, sabe? Você uhum. acha que é fundamental? Sim, dá para fazer sem? Qual que é a sua visão, assim, da necessidade de uma academia, do cara levar a sério a academia em Então, paralelo com os treinos? Então, assim, ó, primeiramente que dá pra gente treinar pro TAF e estar bem preparado sem mesmo ter academia, tá? Dá pra treinar, fazer alguns exercícios em casa e até mesmo na praça do teu bairro, da tua cidade, porque toda praça, se a gente for ver, tem uma barra fixa, né? E a corrida você Uhum. pode treinar na rua, né? Independente de frio, calor, até porque no dia do TAF vai ter essa questão climática também. Mas é claro, se você tem a oportunidade de poder se matricular numa academia, ter uma condição financeira, a academia ela vai te dar um up, né? Você vai ter muito mais opção de exercício para você fazer, de variabilidade, né? Como eu havia falado lá anteriormente, você vai poder variar mais exercícios, variar mais os treinos, porque tem os equipamentos, tem os halteres, né? Mas sim, dá para treinar em casa, tá? Dá para fazer o abdominal em casa, o treino de barra em casa, se você tiver uma barra em casa, o treino de corrida na rua, dá para só ter uma orientação, um método, tá? Planejamento, que dá para passar sim. Até porque lá dentro da PRF, o período que eu tive lá no curso de formação, os nossos treinos não exigia academia. Era tudo na rua, cara. Era dentro do Sim. ginásio da PRF, que lá dentro da universidade tem um ginásio, caso acontecesse uma chuva com um raio, com uma chuva de Uhum. pedra, que não dava de treinar na rua, a gente levava eles para o ginásio, né? Mas até então era tudo na rua, cara. Lá dentro da universidade. Tem uma pista de corrida lá. Que daí a gente fazia corrida, fazia os abdominais, fazia barra também. Então foi tudo sem equipamento de academia. Aí sim, tinha aquele candidato ou outro que, fora o horário de treino lá dentro, ele às vezes ele frequentava uma academia, né? Mas nem todo candidato era assim, não. Tinha candidato que treinou sem academia e passou mesmo assim no TAF, tá? É uma Sim. cereja do bolo, a academia, Sim. tá? E só Sendo academia, né? academia, Isso que a galera tem que colocar na cabeça. Só academia também não vai resolver, porque é diferente, né, cara? não Você vai vai fazer um resolver, treino sim, com um cara na academia fazer uma barra. O cara não tá ligando se você tá puxando o joelho, se você tá fazendo o movimento correto. Ele quer saber se você tá levantando ali, sabe? sim. É diferente, não é um TAF, né? É outra lógica. E tem essa questão também, se você, de você se matricular numa determinada academia, sem orientação, porque lá você vai ter a orientação do instrutor da própria academia, só que muitas vezes esse instrutor ele não consegue dar conta, ele não consegue te dar total atenção ali naquele período, Ele não vai porque no ler seu período que ele edital, sabe? atende, no período, não, e no período que ele está trabalhando, aquele profissional, ele tem que dividir a atenção entre você e os demais da academia. E muitas vezes hoje esse profissional ele tem que atender balcão, de às vezes um aluno Sim, que está chegando ali para se matricular, tem que atender telefone, tem que montar treino, tem que ver se alguém está fazendo algo errado. Muitas vezes eu estou te avaliando aqui, o Gustavo, né, fazendo exercício, mas atrás de mim, muitas vezes, tem 10, 15 alunos fazendo coisas totalmente erradas.
movimento Sim. errado, que depois vai dar uma Movimento de lesão no Instagram, joelho. né? Movimento de Instagram. É, O cara vê no Instagram e vai fazer tem errado. aqueles perfis, né, de Instagram, né, Tem gente que acha que é de de verdade, academia né? que a Que gente vê. chegando na Smart Fit 6 horas da manhã e o cara toma um susto assim, tem gente fazendo o movimento do Homem-Aranha lá, sabe? Aham. Então é isso, cara. Você pode ter a melhor estrutura, mas se você não tiver uma boa orientação, né, um bom método para você seguir um passo a passo, você vai ter mais dificuldade. Eu não vou dizer que você vai ser reprovado, até porque você tem a sua história que você conseguiu treinar sozinho e conseguiu passar no TAF, né, Gustavo? Sim. Só que ele te facilita, né? Ele te facilita, ele te dá um norte, você tendo uma orientação, te dá um mapa para você seguir, é muito mais fácil. Você está perdido no mapa, e você tendo um mapa para você achar a saída dessa mata e achar o caminho da sua casa, é muito mais fácil. A mesma coisa serve para o TAF, né? Sim. Não é uma crítica aos Rafael, profissionais da academia, né? É porque sim, realmente é é uma outro coisa foco, né, cara? assustadora. Você dá conta de 50 alunos. É outro foco, é uma especialidade, né, cara? Tem um amigo meu que ele se especializou em acidente, sabe? Depois do tratamento da pessoa depois de um acidente e tal. É uma especialidade, o TAF é uma especialidade, né, cara? Tem que saber o Sim, movimento, tem que saber o que, que eles vão cobrar. Você teve lá dentro, né, na academia. Você sabe exatamente o que, que sim, os caras pensam sobre isso. Então é diferente de um cara que é generalista, não é falta de conhecimento, é especialidade, né? E até sim. falando nisso, Mesmo. né, a gente já tá encaminhando para o final aqui. Fala para a galera um Uhum. pouco sobre o que você faz, como que eles podem entrar em contato com você e como que você ajuda a galera a chegar bem no TAF, por favor. Então, eu sou profissional de educação física, voltado para o nicho de TAF, né? Para o público do concurso público. Hoje, meus alunos 100% são alunos de concurso público, policial, TAF, tá? Como é que funciona meus acompanhamentos? A pessoa geralmente entra em contato comigo, tá? Ela passa as informações. Se essa pessoa já vem treinando, eu peço o treino dessa pessoa para mim fazer uma breve anamnese, avaliar como está a questão do treino dela atualmente e o porquê dessa dificuldade em, às vezes, melhorar na barra ou na corrida. E eu consigo identificar dentro desse treino que ela vem fazendo e tendo a dificuldade. Daí, baseado nessas informações, eu começo a estruturar e planejar o treino desse determinado aluno, né, esse determinado candidato. O conteúdo eu deixo disponibilizado dentro de uma plataforma de treino. Eu tenho uma plataforma que eu pago, né? Ela é privada, justamente para os meus alunos terem acesso a esse conteúdo. Ou seja, para você entender mais e visualizar, vamos supor que você está na academia e aquele professor que montou o seu treino, ele vai fazer a sua ficha de treino e nessa ficha você vai ter que seguir o passo a passo, certo? E quando você tem dificuldade, você vai correr atrás dele, vai perguntar, né? O porquê desse exercício, enfim. A mesma coisa no meu acompanhamento. Eu vou estruturar, vou planejar, vou deixar esse conteúdo, que é como se fosse a ficha, dentro da plataforma de exercício. O aluno vai ter acesso a essa plataforma, o conteúdo ele é todo filmado, editado, tem a descrição, mas tem a parte de filmagem, edição, tá? Porque eu acredito que ele vai ter uma melhor compreensão e mesmo tendo dificuldade, ele vai ter acesso ao meu WhatsApp. O meu WhatsApp é um suporte técnico, né? Ele serve como uma mentoria, ou seja, você vai ter livre acesso, tá? Você vai poder entrar em contato quantas vezes quiser durante a semana, a hora que você quiser, que a minha equipe de se não for eu, a minha equipe de suporte vai te atender, porque muitas vezes eu estou atendendo um outro aluno nesse mesmo exato momento que ele entra em contato, tá? Mas depois eu sempre retorno, né, com a resposta ali do aluno. Então, e a gente faz esse acompanhamento diariamente, até a data do TAF, tá? Ele serve como uma Legal. mentoria. E para entrar em Tá? contato com você, entra pelo Instagram. E uma outra coisa também bem importante, a gente faz avaliações semanais. Não fica só essa questão da parte do treino, né? Toda semana a gente pede para os alunos também nos enviarem, né, vídeos de fazendo execução da barra fixa, Boa. dos abdominais, até porque na descrição de cada edital ele pede para você fazer o que é certo e o que é errado.
E através desses vídeos que os alunos mandam para a nossa equipe, a gente acaba detectando o que está certo e o que está errado. Ó, isso aqui o edital não permite. A gente vai ter que corrigir dessa maneira. Ou a tua dificuldade está sendo essa. Então, a gente te recomenda fazer esse exercício que vai se encaixar melhor no teu treino, né? Não aquele outro exercício que você fazia. E a gente vai avaliando assim todo aluno toda semana. É um trabalho a mais? É. Mas é recompensador porque depois o nível de aprovação ele é maior, tá? E daí, para entrar em contato, eu tenho um perfil no Instagram que se chama Treino do Rafa, tudo junto, minúsculo, Treino do Rafa, de Rafael, né, que é meu perfil do Instagram, ou através do meu WhatsApp, que tem lá o link dentro da minha biografia, tá, que vai te jogar diretamente para o WhatsApp. Ou se você tiver dificuldade de encontrar, meu telefone é 48 DDD 99622 8349. E a gente espera vocês para estar ajudando nesse processo aí do TAF e tá sendo bem orientado. Sim, da hora. Para facilitar, todo mundo que quiser seguir o perfil do Rafa, e tem bastante conteúdo lá também, né? Então é bem legal você seguir. Sim, vou deixar o link aqui na descrição também. Tá? Então é só procurar legal. o @ do Rafa lá. Aí no link da bio, né? Que é o único linkzinho azul que tem lá, tem todos os contatos. E, Isso, Rafa, com certeza. cara, quero agradecer. Se tiver dificuldade, pode ser link da bio, pode ser direct também. Tem várias opções hoje no Instagram, né? Essa ferramenta ela dá várias opções. Sim, e é você muito ia fácil. falar? Só clicar aqui, ó. Não, eu quero só agradecer a participação, né, de coração, cara, foi muito legal. Tenho certeza que vai ajudar um monte de gente aqui que pretende fazer concurso policial, que já sabe que vai ter uma dificuldade no TAF, então já saibam que vocês precisam começar o quanto antes. Decidiu fazer o concurso, já procura o Rafa aqui, ó, troca uma ideia, né? Entra em contato aqui no link da descrição e fazer um convite também, cara. A gente pode depois fazer alguma live mais específica, sabe, para ajudar as pessoas. Boa, Gustavo. Grandes que saem, a gente pode marcar para fazer. Sim. E você está totalmente convidado aqui quando tiver a possibilidade. Eu sou parceirão. Demorou. Quando tiver a possibilidade para a gente gravar aqui do estúdio. Se você vier para São Paulo aqui legal. São Paulo capital, sim, tá convidadíssimo para a gente gravar um presencial aqui também no estúdio, cara, que aí fica bem legal. Sim, né? Legal, no digital, bacana. A gente faz, mas tem delay, tem atraso, fica às vezes mais difícil de conversar. Sim, com certeza. Galera, né? Mas aí tá convidadíssimo. Quando vier para São Paulo, primeira oportunidade, por favor, cola aqui para a gente trocar uma ideia. Eu que agradeço a oportunidade, né, Gustavo? A gente até havia se falado, acho que meses atrás, e cada um com as suas responsabilidades ali, né? Seus focos, né, de trabalho, e a gente voltou a manter esse contato. Agradeço muito a oportunidade de estar esclarecendo algumas coisas sobre o TAF. Claro que a gente não conseguiu abordar tudo, né, que o TAF pede, a questão de treino, enfim. Vá que a gente consegue abordar um pouco mais nas lives, né, que a gente pretende fazer mais adiante, para ajudar vocês e deixar vocês mais conscientes, né, que quanto mais consciente, melhor você vai estar preparado para as adversidades, né, dificuldades. E é isso aí, pessoal. O que precisar de ajuda, entre em contato comigo, manda um direct, e é isso aí, tamo junto. Valeu, cara. Obrigadão mesmo, Rafa. Valeu todo mundo que tá vendo aí. Não se esqueça de deixar sua curtida. Se você não gostou, deixa discutir e conta pra gente aqui por que você não gostou, que aí a gente promete melhorar. Não tem problema. Se inscreve no canal aqui, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações. E muito importante, ó, segue a gente nesse perfil aqui, que é o Bitolei, que tem aqui no YouTube, porque esse daqui é o vídeo completaço, a entrevista completa com o Rafa, mas vai ter muito corte lá no Bitolei e também, claro, nas redes sociais, né? No TikTok, no Instagram, você pode encontrar a gente como Bitolei por lá. Fechou? Valeu, pessoal. Um abração. Bacana. Especial para o Rafa Abraço. Aqui, claro, foi um prazer trocar essa ideia e a gente se vê em breve. Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.